Para Padre Pio, o instante da comunhão era o ponto mais sublime da vida cristã. Ele dizia que depois da comunhão, o coração de Jesus e o seu são um só. Naquele momento sagrado, o invisível se torna presença real, o infinito cabe no peito humano, e o Deus do universo entra silenciosamente no coração que o recebe com fé e amor. Este não é um momento comum, mas o instante mais santo que pode existir na Terra, quando o Criador de todas as coisas se faz pequeno e vem habitar dentro de nós. É o mistério dos mistérios, o sacramento dos sacramentos, onde céu e terra se encontram, onde o divino toca o humano de forma tão íntima que as palavras não conseguem expressar completamente a profundidade desse encontro. Muitos fiéis perguntavam a Padre Pio ao longo de sua vida como poderiam saber se Jesus realmente falava com eles durante a comunhão. E ele respondia com aquela simplicidade e mistério que só os santos possuem, dizendo que Jesus fala sempre. Mas o problema é que poucos escutam de verdade. Cristo fala ao coração no silêncio da Eucaristia, não por palavras humanas como estamos acostumados, mas por movimentos interiores, toques sutis na alma e inspirações que vêm do Espírito Santo. Aqueles que vivem em estado de graça e cultivo do amor divino começam aos poucos a reconhecer esses sinais da presença amorosa de Jesus. É como aprender uma nova linguagem, a linguagem do céu, que não se fala com a boca, mas se escuta com o coração purificado pela graça santificante. A seguir, vamos conhecer os 5 sinais claros que Padre Pio nos ensinou para reconhecermos quando Jesus está realmente falando conosco na comunhão. Estes sinais não são apenas teorias ou ideias bonitas, mas frutos da experiência mística profunda deste santo que viveu intensamente o mistério eucarístico. Padre Pio passava horas celebrando a Santa Missa, frequentemente com lágrimas nos olhos, estigma sangrando, completamente absorto na presença real de Cristo no altar. Suas missas eram verdadeiros calvários de amor, onde ele revivia o sacrifício de Jesus de forma tão intensa que as pessoas sentiam estar presentes no próprio Gólgota. Por isso, quando ele nos ensina sobre os sinais da voz de Jesus na comunhão, não está falando de conceitos abstratos, mas de realidades que ele experimentou profundamente em sua própria carne e espírito. Estes ensinamentos de Padre Pio sobre a comunhão são preciosos para a nossa vida espiritual porque nos ajudam a sair de uma recepção mecânica e fria da Eucaristia para entrar em uma comunhão verdadeira e transformadora com o Senhor. Muitas vezes nos aproximamos da mesa eucarística por costume, por tradição, sem realmente nos prepararmos para um encontro com aquele que é o pão da vida. Mas Jesus quer falar conosco, quer nos transformar, quer nos fazer santos. E para isso, precisamos aprender a reconhecer sua voz, seus toques, seus sinais. Vamos então mergulhar nesses 5 sinais que o Santo de Pietrelcina nos ensinou, abrindo nosso coração para que a Eucaristia se torne realmente o centro e o ápice de nossa vida cristã, como deve ser para todo discípulo de Jesus Cristo. O primeiro sinal da voz de Jesus na comunhão é aquela paz interior profunda e inexplicável que invade a alma. Padre Pio costumava dizer que depois da comunhão sentia uma paz tão profunda que até as dores físicas se calavam diante dela. Esta paz não é como a tranquilidade que o mundo oferece, que depende de circunstâncias externas favoráveis, de ausência de problemas, de tudo estar correndo bem na vida. Não, a paz que Jesus dá na comunhão é algo completamente diferente. É uma paz que pode coexistir com a dor, com o sofrimento, com as tribulações da vida. É uma serenidade que nasce do contato direto da alma com o amor eterno, com aquele que é a própria fonte da paz. Mesmo que o corpo esteja cansado das lutas diárias, mesmo que o coração esteja ferido por alguma decepção ou perda, há uma serenidade que se instala no mais profundo do ser, um silêncio vivo, uma doçura inexplicável que não pode ser produzida por esforço humano. Esta paz é tão real e concreta que muitos santos a experimentaram de forma visível. Padre Pio, com todos os seus sofrimentos físicos terríveis, com as feridas dos estigmas que sangravam constantemente, com as dores intensas que suportava em seu corpo, ainda assim irradiava uma paz que as pessoas conseguiam sentir apenas estando perto dele.
As testemunhas de sua vida contam que, após comungar, seu rosto se transfigurava, ficava luminoso, como se ele estivesse vendo algo do céu que os outros não conseguiam ver. E essa paz não era resultado de ausência de sofrimento, mas da presença de Jesus. Era o próprio Cristo vivendo nele, transformando até mesmo a dor em doçura, o sofrimento em amor. Essa é a paz que não vem do mundo, mas que desce do céu diretamente para a alma que recebe Jesus na Eucaristia com fé e devoção. Jesus não fala sempre com palavras audíveis, mas muitas vezes fala simplesmente deixando sua paz como um selo de sua presença. Quando, após a comunhão, você sente seu interior repousar de uma forma que não consegue explicar racionalmente, sem saber exatamente porquê, sem que nada externo tenha mudado, mas sentindo que algo dentro de você está em profunda paz, este é Jesus dizendo ao seu coração que não temas, que Ele está contigo. É como se a alma reconhecesse instintivamente a presença do seu Criador, do seu Salvador, daquele que a ama com amor eterno. Essa paz é o primeiro sinal, o mais fundamental, porque onde está Jesus, aí está a paz verdadeira. É a paz que ele prometeu aos apóstolos quando disse que nos daria sua paz, não como o mundo a dá, mas uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Muitas pessoas se queixam de não sentir nada especial na comunhão, de não experimentar emoções fortes ou êxtases místicos. Mas Padre Pio nos ensina que o sinal mais importante não são as emoções espetaculares, mas essa paz simples, profunda, que se instala silenciosamente na alma. Se você comunga e depois, durante o dia, percebe que está mais calmo diante das adversidades, que consegue manter a serenidade em situações que normalmente te deixariam nervoso, que há uma força interior que você não consegue explicar, este é Jesus falando. Esta é a voz dele, não em palavras, mas em paz. E esta paz é o fundamento de toda a vida espiritual autêntica. É o solo onde todas as outras virtudes podem crescer. É o sinal de que Jesus realmente está habitando em você, transformando você de dentro para fora, mesmo que você não perceba imediatamente todas as mudanças que ele está operando em sua alma através da graça eucarística. O segundo sinal claro de que Jesus está falando com você na comunhão é o despertar de um desejo profundo de amá-lo mais e de reparar as ofensas que ele sofre continuamente. Padre Pio dizia com muita convicção que quem recebe Jesus com amor verdadeiro sente inevitavelmente o desejo de amá-lo mais intensamente e de consertar, na medida do possível, as feridas que ele continua recebendo por causa dos pecados da humanidade. Este não é um sentimento de culpa doentia ou de obrigação pesada, mas um movimento espontâneo do coração que foi tocado pelo amor infinito de Cristo. É como quando você recebe um grande ato de amor de alguém e naturalmente quer retribuir, quer fazer algo para demonstrar sua gratidão e seu afeto. Da mesma forma, quando Jesus entra em você na comunhão e você percebe, mesmo que vagamente, a imensidão do amor que ele tem por você, o coração naturalmente responde querendo amá-lo de volta. Depois de comungar, preserve o original linguagem do texto, sente uma vontade genuína de fazer algo por ele. Pode ser o desejo de renunciar a um pecado que você sabe que o ofende, o impulso de perdoar alguém que te magoou, a decisão de mudar algum aspecto da sua vida que não está de acordo com o Evangelho, a vontade de consolar a dor de Jesus servindo aos mais necessitados. Este impulso não nasce do orgulho espiritual, como se você quisesse impressionar a Deus ou aos outros com suas boas obras, mas nasce do amor puro, que quer simplesmente corresponder ao amor recebido. É Jesus que fala à alma dizendo que ele te amou até a cruz, até o último suspiro, até derramar a última gota de sangue, e agora te convida a amá-lo também, carregando sua própria cruz diária com amor, paciência e generosidade. Este desejo de reparação é particularmente importante nos tempos atuais, quando tantas ofensas são cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus. Padre Pio era extremamente sensível a isto. Ele sofria profundamente ao ver a frieza dos corações, a ingratidão das pessoas para com Jesus na Eucaristia, os sacrilégios cometidos, a indiferença generalizada em relação ao maior dom que Deus poderia dar à humanidade. E por isso, depois de cada comunhão,
Ele se oferecia como vítima de reparação, unindo seus sofrimentos aos de Cristo para consolar o coração divino. Nós também somos chamados a isto. Quando, após comungar, sentimos vontade de rezar mais, de fazer algum sacrifício pequeno, de oferecer nossas dificuldades em união com Jesus crucificado, este é o Espírito Santo trabalhando em nós. Este é Jesus falando ao nosso coração, nos convidando a participar de sua obra redentora. Quando a comunhão te desperta um desejo sincero de santidade, de pureza, de amor mais perfeito, pode ter certeza de que é Cristo agindo profundamente dentro de ti. Este desejo não é sua invenção, não é resultado de seus esforços humanos, mas é fruto direto da presença eucarística de Jesus em sua alma. Ele vem justamente para isto, para acender em nós o fogo do amor divino, para nos fazer santos como Ele é santo, para nos transformar à sua imagem e semelhança. E o sinal de que Ele está realmente presente e atuante em nós é exatamente este movimento interior em direção ao bem, à virtude, ao amor mais puro e desinteressado. Não desprezes estes desejos santos que surgem após a comunhão, por mais fracos ou tímidos que possam parecer. São sementes plantadas por Jesus que, se você as cultiva com fidelidade e cooperação com a graça, crescerão e darão frutos abundantes de santidade em sua vida. O terceiro sinal de que Jesus está falando contigo na comunhão são as lágrimas que às vezes brotam durante ou após receber a Eucaristia. Padre Pio experimentava frequentemente lágrimas durante ou após celebrar a Santa Missa, e ele explicava que as lágrimas são o sangue do coração que reconhece a presença do seu Deus. Este é um ensinamento profundamente belo e consolador. Nem toda lágrima é tristeza, nem todo choro é sinal de fraqueza ou depressão. Há lágrimas que são pura luz, lágrimas que vêm de um lugar muito profundo da alma, onde habita o Espírito Santo. Lágrimas que são, na verdade, uma forma de oração mais pura do que qualquer palavra poderia expressar. São lágrimas místicas, lágrimas de amor, lágrimas que lavam e purificam a alma, preparando-a para uma união ainda mais íntima com Deus. Quando, durante a comunhão ou logo após recebê-la, o coração se comove profundamente, às vezes sem que você consiga explicar o motivo, sem que haja nenhum pensamento específico que tenha provocado essa emoção, este é um claro sinal de que o Espírito Santo está tocando sua alma com ternura divina. Você pode estar perfeitamente bem, sem nenhum motivo aparente para chorar, e de repente sentir lágrimas brotando dos olhos, acompanhadas de uma comoção interior que é ao mesmo tempo doce e intensa. Estas não são lágrimas de tristeza, mas lágrimas de encontro. Lágrimas de amor, lágrimas de reconhecimento da presença do amado. É como se a alma, ao perceber que Jesus realmente está ali, presente no Santíssimo Sacramento, dentro do seu próprio coração, não conseguisse conter a emoção desse encontro extraordinário entre o Criador e a criatura, entre o amante infinito e a alma amada. Essas lágrimas têm um efeito purificador e libertador muito profundo. Elas lavam o olhar interior para que possamos ver Deus com mais clareza. Removem as camadas de dureza que o pecado e o mundo colocaram sobre nosso coração. Abrem portas da alma que estavam fechadas há muito tempo. Jesus fala nessas lágrimas de uma forma muito particular, dizendo à alma que chore com ele, que participe de sua paixão, mas também que se console em seu amor, que quer curar todas as feridas. Padre Pio entendia isso perfeitamente. Ele dizia que chorar com Jesus, chorar durante a missa, chorar ao receber a comunhão, era uma das maiores graças que alguém podia receber. Não era sinal de fraqueza emocional, mas de sensibilidade espiritual, de um coração que não estava endurecido, mas macio e receptivo à ação da graça divina. É importante compreender que essas lágrimas não são necessariamente acompanhadas de grande alívio emocional ou êxtase. Às vezes são lágrimas silenciosas, discretas, que correm pelo rosto sem grandes soluços, mas que carregam um significado espiritual imenso. São como a resposta da alma que finalmente encontrou seu verdadeiro lar, seu refúgio seguro, sua fonte de vida. E mesmo que você não experimente essas lágrimas com frequência, ou mesmo que nunca as tenha experimentado, não significa que Jesus não esteja falando com você.
Cada alma é única e Deus se comunica com cada uma de maneira particular. Mas se você tem recebido esta graça das lágrimas santas durante a comunhão, agradeça profundamente a Deus por este dom, porque é um sinal claro de que Ele está muito próximo, trabalhando profundamente em sua alma, purificando você e preparando você para uma união ainda mais perfeita com Ele na eternidade. O quarto sinal de que Jesus está falando contigo na comunhão é o silêncio interior que se faz presente após receber o Santíssimo Sacramento. Padre Pio afirmava que o momento após a comunhão é o mais santo que existe na Terra, e por isso recomendava com grande ênfase que falássemos pouco e amássemos muito nesse tempo precioso. Ele dizia que o silêncio é o idioma próprio de Jesus, a linguagem que ele usa para falar às almas que verdadeiramente o amam. Vivemos em um mundo extremamente barulhento, cheio de ruídos externos e internos, onde o silêncio se tornou algo raro e até assustador para muitas pessoas. Mas é justamente no silêncio que Deus fala com mais clareza. É no recolhimento interior que a alma consegue ouvir a voz suave e delicada do Espírito Santo que habita nela pela graça santificante. Depois de receber a Eucaristia, muitas almas ficam esperando ouvir algo extraordinário. Uma voz audível, uma emoção arrebatadora, uma visão mística, algum fenômeno espiritual espetacular que confirme que Jesus realmente está presente. Mas Padre Pio nos ensina que Cristo fala principalmente no silêncio interior, não com palavras que os ouvidos escutam, mas com um convite silencioso à adoração, um repouso profundo no amor divino. Quando a alma, diante do Santíssimo dentro de si, sente-se naturalmente recolhida, atraída a permanecer em silêncio, sem necessidade de muitas palavras ou pensamentos elaborados, apenas descansando na presença do amado, este é o próprio Jesus que fala sem palavras, dizendo que quer simplesmente estar com você, amar você em silêncio, porque este é o som do céu, a música da eternidade. Este silêncio não é vazio ou triste, não é ausência de comunicação, mas pelo contrário, é a forma mais profunda e íntima de comunhão. É como dois amigos que se amam tanto que não precisam preencher cada momento com palavras, mas se contentam simplesmente em estar juntos, em presença um do outro. Ou como uma criança pequena que encontra paz e segurança simplesmente estando no colo da mãe, sem necessidade de grandes explicações ou conversas. Assim é a alma na presença eucarística de Jesus. Ela encontra seu lugar de descanso, seu refúgio seguro, e não precisa de muito mais do que simplesmente estar ali, em silêncio amoroso, deixando que Jesus a envolva com seu amor infinito. Padre Pio passava longos períodos após a comunhão em profundo silêncio, completamente absorto em Deus, e este era o momento que ele mais valorizava em todo o dia. Para cultivar este silêncio interior, é necessário fazer um esforço consciente nos dias de hoje. Precisamos criar espaços de silêncio em nossa vida, desligar os aparelhos eletrônicos, buscar momentos de solidão e recolhimento, treinar nossa mente e coração para permanecerem quietos diante de Deus. Não é fácil no início, porque estamos acostumados com o barulho constante e a agitação mental. Mas com prática e perseverança, vamos aos poucos aprendendo a arte do silêncio contemplativo. E então começamos a perceber que Jesus estava falando o tempo todo, mas nós não conseguíamos ouvi-lo por causa do ruído. Quando você consegue ficar alguns minutos após a comunhão em silêncio verdadeiro, sem distrações, sem ansiedade, sem pressa, simplesmente permanecendo na presença de Jesus que está dentro de você, sua vida espiritual começa a se transformar de forma surpreendente. Você descobre que o silêncio não é vazio, mas é cheio da presença de Deus. E aprende que Jesus fala mais alto justamente quando tudo está em silêncio. O quinto e talvez mais importante sinal de que Jesus falou com você na comunhão é a transformação real que permanece depois, as mudanças concretas que vão acontecendo em sua vida ao longo do tempo. Padre Pio costumava afirmar com grande convicção que depois de comungar, você não deveria ser a mesma pessoa de antes. Esta é uma verdade fundamental que muitas vezes esquecemos. A comunhão não é apenas um ritual bonito, uma tradição religiosa, um gesto piedoso que fazemos por costume. É um encontro transformador com o Deus vivo que vem para mudar você, para te fazer santo, para te conformar cada vez mais à imagem de Cristo.
A verdadeira comunhão sempre deixa uma marca profunda na alma, sempre produz frutos concretos na vida, sempre opera uma transformação interior que aos poucos se manifesta também exteriormente, em atitudes, palavras e gestos. Esta transformação nem sempre é imediata ou espetacular. Na maioria das vezes é um trabalho lento, gradual, silencioso, como o crescimento de uma semente que foi plantada na terra boa. Você pode não perceber de imediato todas as mudanças que estão acontecendo dentro de você, mas algo fundamental se reordena cada vez que você recebe Jesus na Eucaristia com fé e devoção. É o amor divino que trabalha pacientemente em silêncio, moldando seu coração à semelhança do coração de Cristo, removendo aos poucos os defeitos, as paixões desordenadas, as tendências ao pecado e plantando em seu lugar as virtudes cristãs. Mais paciência nas dificuldades, mais humildade diante de Deus e dos outros, mais caridade para com todos, mais pureza de intenção, mais desapego das coisas materiais, mais confiança na providência divina. Quando, após a Santa Missa, você percebe que seus gestos se tornaram mais leves e menos pesados, que seu olhar para as pessoas e as situações ficou mais puro e menos crítico, que consegue perdoar com mais facilidade aqueles que te ofenderam, que tem mais paciência com os defeitos dos outros, que sente menos apego às coisas materiais, que suas palavras são mais caridosas e menos ásperas, estes são sinais claros de que Jesus realmente falou com você na comunhão. Pode ser que você não tenha ouvido nenhuma palavra audível, não tenha tido nenhuma experiência mística extraordinária, mas a prova de que ele esteve presente e atuante em você está nos frutos concretos que vão aparecendo em sua vida. E Jesus não fala na Eucaristia apenas para emocionar ou consolar momentaneamente, mas para transformar de verdade, para operar uma conversão profunda e duradoura. Padre Pio via esta transformação acontecer na vida de inúmeras pessoas que se aproximavam dele e dos sacramentos com sinceridade. Pecadores empedernidos que se convertiam radicalmente, pessoas amarguradas que encontravam paz, viciados que se libertavam de suas dependências, famílias destruídas que se reconciliavam, tudo isso como fruto da graça eucarística operando silenciosamente nos corações. Ele sabia por experiência própria que a Eucaristia é o sacramento mais poderoso, o remédio mais eficaz para todas as doenças da alma, a fonte inesgotável de graça santificante. Por isso insistia tanto para que as pessoas comungassem com frequência, mas sempre bem preparadas, sempre com a consciência limpa pelo sacramento da confissão, sempre com fé viva e amor ardente. Uma comunhão bem feita vale mais do que 1000 orações vocais, porque é o próprio Jesus que entra em você e começa a viver em você, a pensar em você, a amar em você, a transformar você de dentro para fora, até que você possa dizer com São Paulo que não é mais você quem vive, mas Cristo que vive em você. Padre Pio ensinava com a autoridade de quem viveu profundamente o mistério eucarístico que Jesus fala a cada alma que o recebe na comunhão, sem exceção. Mas apenas as almas silenciosas, recolhidas e purificadas conseguem realmente escutá-la com clareza. A voz do Senhor na comunhão não se ouve com os ouvidos externos do corpo, mas com os ouvidos internos do coração, que foi purificado pela graça santificante e está aberto à ação do Espírito Santo. Jesus disse claramente no Evangelho que quem come sua carne e bebe seu sangue permanece nele, e ele nessa pessoa. Esta não é uma simples figura de linguagem ou uma metáfora bonita, mas uma realidade concreta e transformadora. Quando Cristo entra em você através da comunhão eucarística, ele não vem apenas fazer uma visita rápida e ir embora. Não, ele vem para habitar em você, para estabelecer sua morada em sua alma, para viver em você de forma permanente se você cooperar com a graça e permanecer em estado de graça. A alma que acolhe Jesus na Eucaristia com fé verdadeira, com amor sincero, com coração puro e preparado, começa aos poucos a sentir o céu pulsar dentro de si. Começa a experimentar uma vida nova, uma alegria diferente da alegria do mundo, uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma força interior que não vem de si mesma, mas vem de Deus que habita nela. Na comunhão, Jesus fala através de múltiplas formas que vimos neste texto.
por meio da paz profunda que invade a alma mesmo em meio às tribulações, através da luz interior que ilumina a mente para compreender as verdades divinas, nas lágrimas santas que purificam e libertam o coração, no silêncio contemplativo que é a linguagem própria do amor divino, e principalmente através da transformação real e concreta que vai acontecendo na vida da pessoa ao longo do tempo, tornando-a cada vez mais semelhante a Cristo. E se você ainda não sente claramente a presença e a voz de Jesus na comunhão, se ainda não experimenta nenhum destes sinais de forma evidente, não desanime nem perca a esperança. Padre Pio dizia que Jesus fala também no escuro, na aridez espiritual, nos momentos em que não sentimos absolutamente nada, e que muitas vezes é justamente nestes momentos de escuridão que a fé mais pura se desenvolve, porque não temos nenhum consolo sensível para nos apoiar, apenas a certeza nua da fé que nos diz que Jesus está realmente presente, mesmo quando não o sentimos. Continue se aproximando da mesa eucarística com humildade e confiança, preparando bem seu coração através da oração e da confissão regular. E tenha certeza de que Jesus está trabalhando em você, falando com você, transformando você, mesmo que você não perceba imediatamente todos os efeitos dessa ação divina em sua alma. Depois da comunhão, deixa Jesus falar e lembra-te sempre de que o silêncio é a língua do amor verdadeiro. Não tenhas pressa de sair da igreja, não enchas imediatamente tua mente com distrações e preocupações do dia a dia. Permanece alguns minutos em silêncio adorador, em recolhimento interior, dando a Jesus a oportunidade de falar ao teu coração na linguagem silenciosa que só o amor conhece. Este tempo após a comunhão, como Padre Pio sempre enfatizava, é o momento mais precioso do dia, o instante mais santo que podes viver na terra. É quando o céu se inclina sobre ti de forma especial, quando Jesus está mais próximo de ti do que em qualquer outro momento. Quando tua alma pode experimentar um gostinho da bem-aventurança eterna que nos espera. Valoriza esses momentos, protege-os, não os desperdiça. E então, aos poucos, irás descobrindo que Jesus fala realmente, que Ele está presente, que Ele te ama com amor infinito, e que cada comunhão é uma nova oportunidade de crescer na santidade e caminhar em direção à união perfeita com Deus, que é o objetivo último de nossa existência.